Derrubando Gigantes. Nós vamos falar sobre 4 domingos aqui, 4 domingos sobre a experiência de Davi e Golias. Não vou entrar em toda a história de Davi, mas só essa experiência de Davi e Golias. Talvez todos aqui já ouviram essa história de Davi e Golias. Você que está em casa deve ter ouvido já essa história. Quando Davizinho venceu um gigante filisteu, uma batalha tão conhecida, apesar de tão distante, ainda tão atual para nós. Eu vou dividir essa série em 4 temas. Hoje está ali o subtópico, identificando gigantes. Esse vai ser o nosso subtópico de hoje, identificando gigantes. Estou usando 2 livros como guia de pesquisa, se você tiver vontade de comprá-los. Um é o Vencendo Gigantes, do pastor Hernandes Dias Lopes, e outro é Derrubando Golias, do Max Lucado. São 2 livros que retratam essa batalha de Davi e Golias. Se você quiser depois aprofundar no assunto, estou indicando esses 2 livros guias dessa série. Os gigantes de hoje. Pastor, por que você decidiu falar sobre esse tema? Porque eu tenho percebido, irmãos e irmãs, que dias difíceis a gente vive, dias maus, muitos gigantes, muitas lutas. Parece que o gigante não é só lá o Golias, os gigantes estão hoje entre nós, os gigantes estão nos desafiando todo dia. Talvez você que está aqui no templo ou está em casa já tenha derrubado gigantes na sua vida, tenha passado por lutas, provas que você mesmo pensou que não ia dar conta, mas venceu, derrubou aquele gigante. Mas esses gigantes, parece que eles sempre se levantam, cada hora é uma coisa. Hoje nós vivemos esse tempo de pandemia, mas talvez depois venha outra história, outro tempo, outro motivo. E eu queria te perguntar para você, essa série é para esse dia de hoje, identificando gigante. Qual é o maior gigante que você enfrenta hoje? É uma pergunta inclusive da célula já. Aqui você não vai poder responder, mas queria que você pensasse. Qual o maior gigante hoje da sua vida? Qual o gigante que você está lutando? Gigantes de fora e gigantes de dentro. Quais são os gigantes de fora? Vamos começar a pensar. Gigantes de fora, talvez você já recebeu uma notícia de desemprego. Alguém chamou você lá na sala e disse: olha, você está demitido. Você recebeu aquela notícia, é um gigante aquilo ali para você. Você tem que vencer aquela fase da sua vida. Gigante, problemas no casamento, esposo, um divórcio. A pessoa chega e diz: olha, está difícil conviver com você, eu não aguento mais viver com você. Você diz: puxa, vamos tentar melhorar. Gigantes de fora, gigantes que estão no nosso derredor, nossa casa. Problema com os filhos, pessoas que têm problema com os filhos, preocupam-se com os filhos, estão diariamente preocupadas com filhos. São tantos gigantes, gente, que eu não vou conseguir aqui. Queria que você pensasse, tantos gigantes, tantos. Quem sabe a própria doença do Covid, o medo, as notícias. Será que eu sou o próximo? Será que vai ter um hospital para mim se eu pegar uma UTI? São gigantes, gigantes, que a gente assiste os noticiários e a gente vai lutando com esses gigantes. Por isso que eu falei gigantes de fora e de dentro, porque tem muitos gigantes de dentro de nós. O que são gigantes de dentro? É o medo, a ansiedade, a preocupação, a depressão. Olha, hoje um profissional de saúde é o que tem mais vaga de trabalho, é o profissional de saúde. Médicos, enfermeiros, psiquiatras,
psicólogos, fisioterapeutas. Dificilmente uma pessoa na área de saúde está desempregada nesse momento, porque as pessoas estão sofrendo, externamente e internamente. São momentos difíceis. Quando eu falo a questão do medo interno, o gigante de dentro, uma vez o Augusto Cury, alguns conhecem, ele explicou um pouco sobre isso, e eu achei interessante a explicação que ele deu. Ele disse que um paciente dele tinha medo de borboleta, e ele disse, mas poxa, medo de borboleta? Como você tem medo de borboleta? Borboleta não faz nada. E ele explicou que possivelmente esse paciente, ele foi corregistrado na mente dele, na infância dele, que se uma borboleta tocasse nas mãos dele, e ele colocasse as mãos nos olhos, ficaria cego. Talvez alguém já ouviu isso. E aquele paciente dele, então, gerou uma fobia da borboleta, ao ponto de que quando uma borboleta se aproxima dele, ele entra em desespero, em fobia, pânico. E você fala, calma, não tem nada, é uma borboleta, ela é inofensiva. Talvez você já viu pessoas assim que tenham medo de coisas que para você é muito normal. Por exemplo, medo de um cachorro, mas não estou falando de um pitbull, não, estou falando de um shih tzu, lhasa, um piquinês. A pessoa vai na casa, não entra na porta, porque diz, não, tem um cachorro, não vou entrar. São coisas da vida, são medos, são sentimentos que forjaram aquela pessoa na história. Talvez alguma coisa na vida dela marcou aquele animal, e ela guarda. Então, cada um de nós aqui age de um jeito diante de uma notícia. Chegamos lá, não sei quantos mil mortos do Covid. Para você vê aquilo lá, estou nem aí, normal. Mas para outro, ele já começa a sofrer. Ele diz, eu sou o próximo, eu estou na fila. E o medo, os gigantes, e gente sofrendo, gente padecendo na segurança da sua casa. É complexo, são muitos gigantes. Então eu queria que você pensasse, qual é o seu maior gigante hoje? Está interno? Está externo? O que está te afligindo? O que te preocupa? A gente vê assim, né, as pessoas, está tudo bem? Está tudo bem. Como você está? Estou jóia. Mas só Deus sabe como vai a sua alma, como vai seu coração, como vai o seu sono. Às vezes a gente não conversa, porque a gente não quer dar trabalho, preocupar ninguém, não quer, às vezes, gerar angústia para alguém, mas às vezes nós não estamos dormindo bem, às vezes nós estamos tendo insônia, porque estamos enfrentando gigantes, e é um momento muito comum esse sentimento, é normal sentir isso. Aliás, eu acho que os que não sentem isso nesse momento, insônia, algum problema emocional, esses estão num nível muito pequeno, uma porcentagem mínima dos que estão passando por esse momento sem nenhum dano. A maioria sofre, a maioria se preocupa. Olha, nós temos a descrição do Golias, do capítulo 17, no verso 4. Eu coloquei ali na tela uma linguagem mais fácil, a linguagem Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH. Se você quiser acompanhar, se a sua Bíblia não for nessa linguagem, acompanha na tela. É uma linguagem porque ela traduz os pesos para a nossa medida de hoje. Já a nossa linguagem tradicional, Almeida, ela não faz isso. Então olha o que diz a linguagem de hoje. Olha, um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Aí vai trazer as medidas dele. Ele tinha quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, a ponta era de ferro, e pesava mais ou menos 7 quilos.
Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Então, olha, imagine a cena. Você imagine um homem que tenha quase, diz lá, ó, quase, passou para mim aí, né? Obrigado. Fala que ele tinha quase 3 metros de altura. Que coisa! Olha o tamanho desse homem. Quase 3 metros de altura. Deixa eu mostrar uma foto para você aqui. No Guinness Book, que é uma forma de avaliar os maiores recordes, um livro, Guinness. O brasileiro, ele tem cerca de, a média, né, de 1,70 m, 1,69 m, é uma média de um brasileiro. Talvez uns tem mais, uns tem menos, mas é a média, 1,70 m. O Oscar Schmidt é um ex-jogador de basquete muito conhecido e alto. Ele tem 2 metros de altura e 5. 2,5. Acima dele nós temos um recorde, que é um chinês, que ele tem 2,36 m. E o maior registrado, pelo menos nessa imagem, é um ucraniano de 2,57 m. Então você veja o tamanho na tela entre o Oscar, que é possivelmente muito alto perto de nós, perto do ucraniano. Agora você imagine o Golias, que tinha quase 3 metros. Ele era diferenciado na sua época, tanto que por isso que ele foi escolhido como representante do seu time, representante dos filisteus, da guerra. Ele foi escolhido, Golias, porque só a armadura dele diz que pesava cerca de 90 quilos, talvez 90 quilos é o peso de muitos daqui, só a armadura dele. Então era uma pessoa diferenciada realmente, e esse Golias, ele desafia as tropas de Israel, que eram o povo de Deus, que era o rei Saul, na época, depois o rei Davi, era o povo judeu, escolhido por Deus. Ele desafia, olha o que diz o verso 8, eu voltei aí para Almeida, tá? Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Na época de Davi e Golias, uma das táticas de guerra era uma representação de um homem contra outro homem. Aquele homem representava o seu exército, ou seja, Golias representava os filisteus, e alguém tem que se apresentar do lado de Israel para lutar com ele, tá? Não pense que é uma luta com uma luta de sei lá o que aí, de MMA, não é isso não, é luta mesmo, é morte, é para matar. E quem ali venceu, o time todo venceu, o exército todo venceu, o país venceu. Essa é a ideia, essa é a proposta da época. Então, o Golias se apresenta e diz: e aí, quem vai comigo? É para matar, é para cortar a cabeça um do outro. Quem vai? Né? Imagine todo mundo com medo, dizendo: poxa, o cara é alto, 3 metros de altura. Nós não temos alguém nesse porte no nosso grupo. E diz que o texto fala no verso 16 que 40 dias ele se apresentava e falava: e aí, quem vem? E o pessoal murchava lá em Israel, dizia: e aí, não temos ninguém. Diz que foi 40 dias, de manhã e à tarde se apresentava Golias. 40 dias, gente, desafiando. E aí, vamos lá, quem que vai? Quem que é o corajoso de vocês? Eu não vou hoje entrar na batalha, que vai ser a série
Outros domingos vamos falar mais sobre o momento da batalha, da queda de Golias. Mas o que eu queria destacar hoje nessa mensagem, quem é esse Golias na sua vida? Você imagine você lá no exército de Israel, você não tem 3 metros de altura, você tem aí 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, e esse Golias chega lá e fala: e aí, quem vem? E afronta o exército, e você está lá, todo dia, 40 dias, talvez o seu Golias não carregue uma espada, um escudo, mas o seu Golias talvez sejam outras situações, seja, como eu disse, o medo, seja um momento financeiro que você passa hoje, difícil, momento que você não está conseguindo honrar os seus compromissos, talvez você teve uma queda no seu salário, uma adequação devido ao momento, talvez alguém da sua casa foi mandado embora. Quem é seu Golias? Pessoas que carregam traumas. Você já ouviu falar de abuso sexual na infância? Traumas que carrega a vida inteira. Momentos do passado e ficaram marcas naquela pessoa. Qual o seu Golias? Depressão? Ansiedade? Qual o seu Golias? Talvez o gigante que luta contra você não está nas montanhas de Elá, mas está no seu escritório, no seu quarto, na sua cozinha, está ali dentro da sua casa, e todo dia ele diz: quem vai lutar comigo? Quem é o corajoso para me enfrentar? Ele grita todos os dias, nos enfrentando vícios, lutando contra cigarro, lutando contra bebidas, uísque, lutando contra maus hábitos, e todo dia o gigante afronta e afronta. Todo dia é uma batalha, é uma luta. A voz do Golias é muito comum em nossos ouvidos, seja às vezes pela televisão, seja às vezes por um rádio, seja às vezes pelo celular, seja às vezes nossa consciência. A voz dele nos atormenta. Há quanto tempo que ele te persegue? Interessante aqui o contexto histórico. Filisteus e judeus eram antigos inimigos, israelitas, antigos inimigos. Essa guerra era antiga, vem lá de Josué, quando Josué expulsou da terra prometida 3 cidades, Gaza, Gate e Asdod. Gaza, Gate e Asdod. E o Golias era de Gate. Uma luta antiga. Quando talvez você lida com seu Golias, talvez também você luta uma luta antiga com seu Golias. Quando Golias aparecia lá nas montanhas de Elá, os filisteus, ali representando os filisteus, os israelitas sabiam que aquela luta era antiga, muitos anos lutando contra os filisteus. E parece que tem coisa assim em nossa vida que é uma constante luta. Parece que tem gente que luta na vida financeira a vida inteira. Fala: pastor, eu não me lembro uma época que eu não estava endividado. Esse é um gigante que está difícil. Eu não estou falando de riqueza não, estou falando de condição mínima de você poder honrar seus compromissos no mês. Esses dias eu conversava nas células, que foi a última célula que nós falamos da solidão. Uma pessoa disse que ele tem uma vozinha de 81 anos, e a vozinha está muito assustada, ela está com medo, porque ela disse que a mãe morreu com
a bisavó morreu com 81, a tataravó morreu com 81 anos, e agora ela está achando que vai morrer. E aí todo dia ela acorda de madrugada, ele diz, relatando a avó dele, diz que ela acorda e mede a pressão e diz, está alta, eu vou morrer, é o meu ano de morrer. É o meu ano. Você já viu isso? Isso não é tão incomum, não. Pessoas que falam assim, não, porque a minha bisavó engravidou, minha avó engravidou, eu engravidei e minha filha vai engravidar. Mas gente, já está dizendo que vai engravidar? Nem aconteceu, já está profetizando. Isso é comum. Não, porque meu avô morreu de pressão alta, meu pai também, pastor, eu sou o próximo. Então é um inimigo antigo. E às vezes as pessoas, elas lutam com isso. Não, porque pastor, na minha família o divórcio está de geração em geração, eu estou na fila agora. O meu casamento é o próximo. Não, está amarrado, meu irmão. Isso aí, que história é essa? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, gente, olha, esse Golias atormenta a família há anos. Esse problema, o câncer, já atormenta a família há anos. Traz preocupação, traz sofrimento. Talvez há anos essa briga já está estabelecida. E olha a reação dos soldados de Israel, quando eles ouviam o Golias lá desafiando, verso 10. Disse mais o filisteu, o Golias, hoje, olha o que ele fala, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, o que eles fizeram? Espantaram-se e temeram. Eles espantaram-se, eles temeram. Os soldados ficaram com medo. Veja que eles estão tremendo, temeram muito. Que coisa, esse medo, gente. Ansiedade, sabe o que é ansiedade? Ansiedade é você sofrer por algo que não aconteceu ainda. Não aconteceu, está sofrendo, isso é ansiedade. Porque eu não sei como que vai ser o mês que vem, pastor, mas não chegou o mês que vem ainda. Espera chegar. Não, porque semana que vem eu tenho uma prova. Mas não é hoje a prova, é semana que vem, mas está sofrendo. Não, porque amanhã eu tenho uma consulta. Já está sofrendo hoje, a consulta é amanhã. É a ansiedade, é o medo. Às vezes a gente fica assim também diante das palavras do Golias, a gente se espanta, a batalha nem aconteceu, nós estamos ali fardados com as nossas armas, com as nossas roupas de exército, mas dentro de nós, as pernas estão tremendo, as pernas estão bambas. 40 dias Golias fazia isso, 40 dias zombando do exército de Israel. É interessante que Golias não zombava só do exército, o Golias zombava de Deus de Israel. Se você ver o versículo que eu li, fala, hoje afronto as tropas de Israel. Afronto as tropas, tanto que Davi depois, lá no verso 26, que nós vamos depois andar mais para frente, na próxima semana, Davi fala assim, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, porque quem zomba de nós, os gigantes que zombam de nós, eles estão zombando do nosso Deus, da nossa fé. Porque se nós temos uma fé, se nós cremos que um Deus que cuida de nós, um Deus que nos dá o pão de cada dia, o alimento, a roupa, como Ele cuida das vestes, dos lírios, dos pássaros, cuida de nós, ou seja, nós estamos também dizendo que nós estamos sem fé, porque estamos com medo. Os gigantes querem nos deixar fracos na fé. Os gigantes querem tirar de nós o que nós temos de mais precioso, que é a fé. Porque olha, você já viu uma pessoa com fé?
A pessoa está doente, está com câncer, mas se ela tem fé, meu amigo, ela diz, não, está tudo bem, eu vou vencer. Já viu isso? O cara recebeu a notícia, o chefe chamou ele na sala, está demitido. O cara sai da sala e diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Uma porta se fecha, a outra se abre, diz Kleber Lucas. Vamos para frente. O cara, ele tem um leão dentro dele. É interessante, viu pessoas assim, que ela não se abala, ela não se abate, ela não deixa se derrubar. Porque a fé dela é uma fé forte. Ela crê em Deus. E quando nós nos abatemos, nós ouvimos a voz de Golias, a nossa fé está em jogo ali. Poxa, eu afronto vocês, diz Golias. Só que às vezes a gente não dá a resposta de Davi, né? Quem é este incircunciso filisteu? Quem é esse Golias? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. A gente não tem essa fé. A gente se encolhe, se esconde. E fala, os gigantes, irmãos, além de zombar da nossa fé, eles parecem invencíveis. Invencíveis. O Golias, imagine lá, 3 metros de altura. Sabia que naquela época, eles usavam uma armadura, que está lá no texto. Essa armadura tinha caneleira, capacete, tinha uma couraça, tinha uma escama que protegia ele. Era algo muito bem protegido. Parecia difícil de vencê-lo, parecia que a batalha tinha perdido. Às vezes você não olha para um problema, você fala assim, esse vai ser difícil, esse aí eu acho que eu vou perder mesmo, vou entregar. Essa situação na minha vida, pastor, é só um milagre. Os gigantes parecem invencíveis. Acho que invencíveis, né? Está certo ali, né? Invencíveis. Os gigantes também são persistentes. Diz 40 dias. 40 dias. 40 dias, ouvindo aquela mesma frase na cabeça. Você não vale nada. Você não tem valor. Você não consegue. Seus dias chegaram ao fim. Gente, vamos falar de suicídio? Pensamento derrotista, de morte, contínuo na cabeça. Não, para você, fim da linha, acabou, dá o fim na sua vida, chega de sofrimento. Persistentes, 40 dias na cabeça, martelando. Eu encerro. Os gigantes precisam ser enfrentados e vencidos. Você pode falar comigo essa frase? Os gigantes precisam ser enfrentados e vencidos. Irmãos, não podemos fugir deles. Temos que enfrentá-los. Porque, inclusive, nós derrubamos um, aparece outro. Essa não foi a última batalha entre Israel e Filisteu. Aparecem, levantam-se todo dia, diariamente, levantam-se novos gigantes. Nós temos que enfrentá-los com fé, com coragem, com ousadia, com perseverança, com constância, pedindo que Deus nos ajude a olhar nos olhos desse gigante e derrubar esse gigante. Eu queria finalizar com a leitura do Salmo 27, 1-3, está na tela, se você quiser olhar na sua Bíblia. Foi escrito por Davi esse salmo. Davi tinha autoridade para escrever esse salmo, porque ele derrubou o gigante Golias. Vamos ler juntos? Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha que palavra, amém.
O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? De ninguém. Vamos cantar para a gente orar junto com o pessoal do louvor. Que experiência que Davi viveu. Que batalha. Davi não tinha, antes de Davi derrubar um Golias, ele tinha derrubado já um leão, um urso. É assim, irmãos, a vida. Nós vamos derrubando muitos gigantes. Qual é o seu gigante hoje? Talvez teu esposo não sabe, a tua esposa não sabe, teus filhos não sabem, tua mãe, teu pai. É algo íntimo seu, um gigante. Ansiedade, medo, preocupação, tristeza. A gente às vezes não fala para não preocupar ninguém. Vou falar para minha mãe vai ficar preocupada, vou falar para meu pai, vai ficar me ligando. Vou falar para a esposa, para o esposo, já está tanto problema na cabeça dele, vou ocupar com mais um. Não, deixa quieto. Mas os Golias estão, irmãos, estão aí, estão na minha vida e na sua vida, e precisamos com fé derrubá-los. Amém?